acabou de chegar na Netflix e tá deixando todo mundo de queixo caído. É uma daquelas séries que simplesmente fazem sua mente explodir com sua qualidade incrível. Com apenas 7 episódios de mais ou menos meia hora, nós acompanhamos a vida de Donnie, um cara que quer ser comediante, mas por enquanto ainda trabalha em um bar. Tudo muda quando ele decide oferecer uma xícara de chá para uma cliente chamada Marta, que parece estar passando por um momento difícil. Sua intenção é simplesmente agradá-la, mas isso acaba desencadeando uma relação mais íntima entre os dois. No entanto, à medida que o relacionamento se aprofunda, fica claro que Marta é uma perseguidora obsessiva e os problemas psicológicos que ela carrega só tornam as coisas mais complicadas. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. E é assim que essa história começa, só que ela vai se tornando estranha e vai piorando ao longo dos episódios. E então, quando você acha que não dá pra piorar, a série joga na tua cara que dá sim. E é interessante que essa série, ela traz um pouco de comédia também. Eu vi muita gente falando que quando foi assistir, achou que no primeiro momento era aquelas comédia bobinha que você assiste só pra passar o tempo. E aí, quando você assiste, você percebe que não é bem isso. Mas ela traz sim alguns momentos de comédia, como por exemplo, tem uma hora que a Marta vai no bar e o Donnie vê que ela tem um celular simples. Só que quando ela começa a mandar e-mails pra ele, nos e-mails tá escrito enviado do meu iPhone. Ou seja, ele pensa, ué, mas ela não tinha um iPhone, então por que tá vindo essas mensagens? E é aí que a gente descobre que ela escrevia isso no notebook dela e ela escrevia lá no final, enviado do meu iPhone. Só que a graça dessa cena é que, na verdade, tem um momento que quando ela vai escrever, de repente ela tá escrevendo ali com pressa, e aí começa a escrever tudo errado. Tem uma hora que vai enviado do iPhone, tem uma hora que vai só iPhone. iPhone. Eu amei. Vai, Vitória, escreve aí. Se inscreve no nosso canal. Agora escreve, enviado do meu iPhone. Pra que isso? Só escreve. Pronto, enviei. Não, você digitou enfiado do meu iPhone. Então, enfiado do... Ah, é enviado. A série acabou chamando muita atenção porque, além dela ser bizarra, é uma história real do Richard Gere, que é o próprio cara que interpreta o Donnie e que passou por tudo que a gente acompanha na história. Bebê Rena se destaca por mostrar as vulnerabilidades do personagem principal. A série nos apresenta isso de maneira tão impactante que, mesmo que a gente já saiba que aquilo vai dar merda, a gente quer assistir pra ver a cabeça do personagem principal, pra ver toda essa vulnerabilidade que a série traz. O fato de eu ter amado tanto essa série é a ideia que a série passa de não defender o personagem principal em momento algum. Pelo menos eu não vi desse jeito. Mesmo ele usando a sua empatia como desculpa pra ele fazer as coisas que ele faz em vários momentos, eu não acho que isso foi colocado ali na série pra mostrar ele como um herói ou como uma pessoa tentando ser perfeita. Eu acho que aquilo foi colocado ali na série pra mostrar que nós, como seres humanos, às vezes usamos algumas desculpas para o nosso próprio benefício. Mas de qualquer jeito, essa série é bem complexa e ela pode ter várias interpretações. Por exemplo, eu vi muita gente que assistiu a série que não passou pelas mesmas coisas que o Richard, julgando as atitudes dele. Porque pra mim é muito fácil julgar uma pessoa por algo que eu nunca passei. Minha vivência é outra, minha história é outra. E não tem como eu julgar ou questionar o comportamento de alguém se eu nunca passei por aquilo, já que na minha cabeça, minha atitude seria de um jeito, mas de repente se eu passasse por aquilo, minha atitude seria igual ou pior. A gente só se conhece de verdade quando a gente passa por aquela situação. Não tem como ficar imaginando como a gente lidaria com aquilo. Inclusive, o Richard disse algo muito interessante. Abre aspas. As pessoas têm medo de admitir que cometem erros. E eu acho que muitos erros são cometidos por meio de agradar as pessoas. Você permanece mentindo porque é mais fácil contornar a tensão de uma situação. Fecha aspas. A série é muito bem feita, consegue abordar temas muito importantes que não são fáceis. Lembrem-se que é uma série bem forte, com cenas explícitas e bem impactantes, porque não é só sobre a Marta. A série nos mostra também o que o Donnie passa nisso tudo e ao longo dos episódios a gente vai entendendo melhor. Como é uma série que traz relatos reais e de uma maneira muito bem colocada, acaba impactando muito mais. Não é uma série fácil de assistir, de digerir, por isso ela exige que você pare um pouco e pense, reflita sobre diversas coisas. A fotografia trouxe ângulos que deixou a gente bem desconfortável enquanto assistia. Inclusive, eles fazem isso de propósito, até mesmo mostrando o ponto de vista da Marta. O roteiro dessa minissérie é muito poderoso, traz diálogos e textos que realmente se destacam ao longo da série. E a forma como as cenas são elaboradas faz com que elas sejam ainda mais impactantes. É um roteiro que traz começo, meio e fim, não dá pra tirar nada do que tá ali. Mesmo que ele expõe e traga a personagem Marta como alguém que ultrapasse os limites, ele tomou muito cuidado como abordar isso, porque ele acha que a mulher não estava bem psicologicamente. O personagem Donnie consegue nos passar muito as suas sensações, emoções, ele faz um ótimo papel, se entregou demais, até porque ele estava interpretando ele mesmo. A personagem Marta, logo de cara, ela consegue entregar tudo também, ela consegue ser inocente
extremamente sensível, mas quando é preciso a mulher se transforma. E isso intensificou ainda mais a personagem porque você espera tudo dela. Pra mim, essa atriz é maravilhosa. Eu não conheci o trabalho dela, apesar do rosto dela ser familiar pra mim, mas eu achei ela muito boa. Inclusive, eu achei que ela era a própria Stalker da vida real, que havia sido contratada pra interpretar ela mesma igual o personagem principal. Já pensou? Você acredita, menina? Não. Ela é muito boa, Ela é muito boa. Acho que é interessante que essa série, além de abordar tudo que a gente falou, faz a gente sentir muitas coisas por esses personagens. Às vezes você super entende o personagem e às vezes você quer esganar ele. Foi o que eu disse, essa série deixa tudo mais humano exatamente porque nós somos assim. Eu acho que existem várias séries e filmes que exploram as atitudes dos seres humanos, mas pra mim essa daqui ganha de todas, exatamente porque mostra o ser humano da maneira mais crua. Mesmo sem ter passado pelas mesmas situações dos personagens dessa série, você vai se identificar em algum momento com alguma coisa que eles fazem ou que acontece com eles. Ou porque você já enganou, ou porque você também já foi enganado, ou porque você usa argumentos cínicos para certas atitudes, enfim, cada um tem o seu motivo. Tem vários relatos na internet falando que eles se relacionam e eles se identificam com as coisas que acontecem no filme. Eu me identifico com quem deixa o like. Eu também. Deixa o like pra gente. Juninho! Tudo isso faz a gente ficar mais próximo do personagem Donnie e tentar entender melhor suas atitudes. Porque ele narra o que tá acontecendo em alguns momentos e é muito explicativo, a gente entende bem melhor o que passa na cabeça dele. A gente vai dar alguns spoilers da série, então se você não assistiu e não quiser saber, é só pular pros minutos que estão aqui. Nos primeiros episódios a gente vê toda a perseguição, tudo que a Martha faz com o Donnie e ele meio que não faz nada pra parar aquilo. Tanto que a gente começa a ficar com raiva dele e se perguntar por que ele continua ali. E só no quarto episódio da série a gente entende melhor o porquê Donnie não reagia. Dá a entender que ele é uma pessoa que queria a atenção da Martha, que ele criou uma dependência, tanto que quando ela some em alguns momentos dá pra ver que ele sente falta. Nesse momento também, Donnie começa a trabalhar com um roteirista de TV, mas o cara começa a dar drogas pro Donnie e a dele quando ele tá dopado. É um episódio muito pesado. No sexto episódio, em uma das suas apresentações de comédia, ele revela tudo o que está acontecendo com ele, e aí alguém da plateia filma e esse vídeo acaba viralizando. E aí a partir daí ele conta a verdade para as pessoas que estão ao seu redor, incluindo seus pais. É uma cena bem emocionante. E nisso tudo as mensagens de Martha não param, até que ela ameaça Donnie de morte, e aí a polícia finalmente faz alguma coisa e ela acaba sendo presa. Uma das perguntas mais frequentes é: por que bebê rena? Martha diz que é porque quando ela era criança, ela tinha uma rena de pelúcia nenezinha que se parecia com o Donnie, então ela apelidou ele como bebê rena. É, até porque o Donnie virou o apego emocional dela, né? E o ursinho que deu a entender é que era o apego emocional dela também. E no fim da série a gente vê Donnie indo em um bar, sentado no balcão, e o atendente pergunta se ele quer beber alguma coisa. Mas como ele tava sem dinheiro, o atendente dá de cortesia uma bebida pra ele. Eu já queria pontuar aqui que apesar da série ser baseada em fatos reais, o próprio Richard admitiu que ele aumentou e mudou algumas coisas da série, ou porque ele não queria entregar algumas pessoas envolvidas na história real, ou pra deixar a história mais interessante pra ser assistida. E eu acho importante mencionar isso porque nessa cena final, depois do garçom dar a bebida pro Donnie, o Donnie olha pro garçom com um olhar meio de, sei lá, meio parecendo uma obsessão. E aí eu vi gente na internet falando que na vida real, então, o Donnie virou o stalker do garçom. E gente, calma, não precisa levar da maneira tão literal assim. Óbvio que você pode interpretar da maneira que você quiser, mas ele não virou o stalker do garçom na vida real. Na história da série, que foi criada ali pra série, pra mostrar pra gente, pode até ser, porque eu acho que a história fica até interessante de ser assistida. Mas não foi isso que aconteceu na vida real. Essa perseguição que nós vemos durou 4 anos na vida de Richard. Na vida real, ele recebeu 41 mil e-mails, 350 horas de mensagens de voz, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook e 106 páginas de cartas. Chegou a ganhar presentes da Stalker como chapéu de lã, remédio pra dormir, cueca e até um ursinho de pelúcia de rena. Apesar de Richard ter protegido a identidade real de Martha e ter sido cuidadoso, ele compartilhou todos os eventos e características psicológicas dela na série. Ele disse que foi muito difícil reviver tudo aquilo, mas ele disse ao mesmo tempo que foi bom porque ele conseguiu entender melhor o que aconteceu com ele. Justamente por isso ele fez a peça de teatro e aceitou fazer essa minissérie, porque ele precisava colocar pra fora essa história pra conseguir viver sua vida. Pra ele, Martha não era um monstro, apesar dela ter feito coisas horríveis com ele. Ele achava que ela tava com sérios problemas mentais e que ela era apenas uma vítima do sistema. Agora a pergunta que não quer calar: vai ter ou não uma segunda temporada? Se você me perguntasse,
Eu diria que eu não queria. Não precisa. Não precisa, porque a série ela é muito amarradinha, é baseada na história dele e pronto. Mas a gente sabe que quando uma série faz sucesso, é bem provável que uma segunda temporada venha aí. Não foi nada confirmado, ainda não tem nenhuma confirmação disso, mas talvez... Vai que... talvez tenha sim. Bom, e você, já assistiu essa série ou vai assistir? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber, porque é uma baita de uma série. E é isso, um beijo e até amanhã. Tchau!